Neste vídeo nós vamos falar sobre outro pilar do pensamento computacional, que é o pilar da decomposição. Legal, mas o que é a decomposição? Bom, no geral, quando a gente tem uma tarefa muito complexa para realizar, né, um exemplo que a gente costuma dar é a organização de uma festa, a organização de um jantar, a gente costuma dividir essa tarefa entre grupos. Tem o grupo responsável pela decoração, tem o grupo responsável pela comida, tem o grupo responsável pela bebida, não é verdade? E quando todos esses grupos realizam as tarefas deles de maneira bem feitinha, tudo certinho, quando se reúnem para o evento, a gente tem um evento como um todo, né? E o evento costuma ser um sucesso, porque nós dividimos as tarefas, nos organizamos e resolvemos o problema maior, não é verdade? Do ponto de vista computacional, a ideia é a mesma, né? E é uma abordagem que a gente costuma chamar de dividir para conquistar. O exemplo que eu vou dar é de um algoritmo de ordenação, né? É um problema de ordenação. Imagina que você tem uma lista enorme de IDs ou de nomes e precisa colocar esses nomes em ordem, esses IDs em ordem, né? Quanto maior a lista, mais tempo leva, né? E às vezes a gente tem uma quantidade gigantesca de dados para resolver. É só um exemplo bastante genérico, tá? Mas se a gente tem essa quantidade enorme, a gente precisa ordenar, dar um certo trabalho, nada melhor que, se a gente puder, dividir esse trabalho em subtarefas para poder conquistar a resolução do problema como um todo, não é verdade? Existe um algoritmo de ordenação que se chama Merge Sort. O Merge Sort, a definição dele é basicamente essa, é dividir para conquistar. A gente vai pegar essa lista, vai quebrar em problemas menores, em listas menores, para ordenar essas listas menores, né, para poder depois juntar essas partes e essa união das partes ser a lista completa, ordenada, né? Nada melhor do que isso. Se a gente for pensar, seria muito simples ordenar uma lista de tamanho 2. A gente compara as duas coisas. Bom, quem que vem primeiro? O André ou a Márcia? Bom, o André. O nome André vem antes do nome Márcia. Então, A antes de M, portanto, a lista AM já está ordenada e tudo bem. A mesma coisa se fosse um número, 112 e 127. Quem vem primeiro? 112. Né? 127 é um número maior que 112, portanto, vem depois nessa lista, se a gente quiser, na ordem crescente. Aí, claro, na ordem alfabética ali, do A até o Z, na lista dos nomes, na verdade. Uma maneira, eu vou usar aqui uma animaçãozinha para te mostrar como que funciona essa quebra de uma lista, como que ele faz para ordenar, né, nessa divisão, dividir o problema em subproblemas, em subetapas e depois juntar para resolver o problema como um todo. Essa animaçãozinha aqui, uma animaçãozinha que está disponível na Wikipedia, né? A gente tem uma lista de números, ela é quebrada ao meio, depois em 4 partes, até que se quebra nas partes unitárias, na menor parte possível dessa listinha, né? E aí como que ele resolve? Com essas marcações em vermelho. 6 e 5, quem que vai ser primeiro? O 5. 3 e 1, quem que vem primeiro? O 1, depois o 3. Ele vai ordenando em partes, tá vendo? Ele dividiu o problema. 7, depois 8, primeiro o 2, né? E depois o 4. Na próxima etapa ele vai juntar os tamanhos 2 com o tamanho para se transformar no tamanho 4. Né? Repare, quem que é menor? Vai vindo na frente, ele vai comparando as pontas da lista, tá vendo? 7 e 2, bom, o 2 em primeiro, 7 depois. 8 e 4, aliás, 7 e 4, o 4 primeiro, o 7 depois o 8. Né? Então ele vai resolvendo isso a partir das partes, né? A partir das partes é boa, mas é isso que acontece. Ele quebrou o problema em subetapas e vai juntando as partezinhas, né, para que o todo seja o resultado que a gente procura. Esse é um algoritmo que se chama Merge Sort. Então a gente tinha uma lista bagunçada e ele reordenou essa lista, transformando em subproblemas, né? Ele pegou a lista, quebrou em 2 partes maiores, depois em 4 partes, até chegar no unitário, porque eram 8 elementos, na verdade, e depois foi comparando as pontas 2 a 2, né, para poder ordenar essas partes, e depois a união dessas partes é algo mais rápido de se fazer, né? Por que eles fazem isso? Por que se faz isso? Existem vários algoritmos de ordenação. O Merge Sort, ele é um algoritmo mais rápido do que se fosse usar um algoritmo conhecido como Selection. Como que é o Selection? Eu pego a lista como um todo. Eu vou olhar para o topo. Vou supor que esse primeiro elemento do topo é, no caso, o menor elemento. A partir daí, esse é o menor elemento e eu vou comparar com todos os outros da lista.
Né? Se eu encontrar um elemento que é menor, eu coloco ele na frente e vou comparar de novo com todos os elementos da lista. Né? Vou mostrar uma animaçãozinha aqui também sobre o algoritmo de selection, só para vocês terem ideia de como que funciona. Olha só, esse daqui é o algoritmo de selection, tá vendo? Ele vai pegando o elemento, vai comparando com os demais, pegando o elemento, vai comparando com os demais. E assim sucessivamente até terminar todas as comparações e a gente ter também a lista ordenada. Qual a diferença entre esses dois? Existe uma coisa na computação que se chama complexidade de um algoritmo. O algoritmo de seleção, né, o selection sort, que é esse que eu estou mostrando para vocês, ele tem complexidade n². Né? Isso significa que, no geral, esse algoritmo vai fazer n, para uma lista de tamanho n, ele vai fazer n² comparações. Ué, mas e o merge sort? O merge sort faz n log de n. É proporcional a um logaritmo devido à altura de uma árvore. Isso aí a gente precisaria discutir um pouquinho mais sobre estrutura de dados, como que poderia organizar e fazer a análise desses dois algoritmos para chegar nesses valores. O que importa é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um gráfico, né, que compara, no caso, aqui no Desmos, algo que é x log de x, ou n log n, né, e x². Repare que o x² é o azulzinho, ele cresce na medida em que eu aumento a quantidade de elementos, né? O n ou o x, no caso, é o eixo horizontal. Conforme eu aumento a quantidade de elementos no eixo vertical, o eixo y, né? A gente vê um crescimento mais rápido, né? Relativamente mais rápido do que o crescimento de x log x, ou de n log n. Ou seja, para uma lista mais longa, o merge sort, né, que esse é o algoritmo do dividir para conquistar, que usa a estratégia da decomposição no pensamento computacional, né, ele é mais eficiente porque ele faz um menor número de comparações para conseguir ordenar essa lista. Então essa basicamente é a definição de decomposição na ciência da computação. É você quebrar o problema em problemas menores, de maneira que isso vai viabilizar uma solução mais eficaz, mais eficiente para você poder resolver isso. É só esse ponto de vista? Não. Você também existem outras estratégias em outros contextos na ciência da computação em que a decomposição é aplicada, tá bom? Mas eu acho que para ilustrar o significado do dividir para conquistar, eu acho que esse é um algoritmo assim excelente. E espero que tenham compreendido a ideia da decomposição, quebrar em subproblemas, quebrar em etapas menores, né, de maneira que resolvendo esses problemas menores a gente consiga resolver o todo. Espero que tenham gostado e aproveitem aí as ideias dos algoritmos de ordenação.